Bom dia. Tudo bem? Como é que vocês estão? Todo mundo tranquilo? Muito bem. Na aula de hoje, a nossa aula de hoje é Teorema Fundamental do Cálculo, a parte 2. Isso depende muito de autor para autor, tá? Você pode considerar que a parte 1 e a parte 2 é tudo o Teorema Fundamental do Cálculo, tá bom? Alguns autores vão chamar a parte 2 de não teorema, mas sim apenas uma introdução ou um exercício, tá ok? O Stuart, por exemplo, ele não segue a mesma ordem do Guidorizi, tá? O Guidorizi considera o Teorema Fundamental do Cálculo aquilo que nós fizemos na aula passada. O Stuart considera isso que a gente vai fazer hoje, tá bom? O que você precisa saber é como é que funcionam essas coisas, tá? Muito bem. Então, hoje nós queremos fazer o seguinte. Eu vou te dar uma função, seja f, uma função contínua. Uma função contínua. Definida em um certo intervalo fechado AB, tá? Definida em AB. Se ela é uma função contínua definida em um intervalo fechado AB, o que é que nós sabemos daí? Derivável não. Que ela é integrável. Ela tem um limite, o limite existe porque é função contínua, tá? A gente vai precisar disso. Então vamos pegar todas as informações que nós sabemos. F é integrável. Tá? Essa é a informação mais recente que nós temos. As outras informações que vocês falaram. 2. Se eu quiser calcular esse limite da f de x, com x tendendo a A, com esse A estando no... Aliás, P. Com esse P estando nesse intervalo aqui, isso aqui é f de P, porque ela é contínua. Tá bom? O que mais que nós sabemos? Uma função contínua definida no intervalo fechado. Existe um teorema para isso. Função contínua definida no intervalo fechado. Existe um teorema. Oi? Teorema do valor médio? Não. Não, porque ela só tem continuidade. O teorema do valor médio precisa da derivabilidade. Ela tem o quê? Tem máximo e mínimo. Esse é o teorema de Weierstrass, né? Então, pelo teorema de Weierstrass, então, f atinge máximo e mínimo. Tá bom? Então, essas informações que a gente precisa para a aula de hoje, tá? Essa aqui a gente quase não vai usar. Não vamos usar, na verdade, a gente vai usar essa primeira e essa terceira. Beleza? Então, olha o que é que nós vamos fazer. O que foi que nós fizemos desde o início do curso, quando a gente pega uma função? O que é que a gente faz com ela? A gente olha para o domínio dela. O que mais? Imagem dela. O que mais? Os pontos críticos dela. O que mais? Interseção com os eixos. Então, eu vou achar interseção com o eixo Y e vou achar as raízes dela. O que mais? Os pontos de máximos e mínimos. Intervalo de crescimento e decrescimento. Concavidade. Tudo isso a gente faz com as funções, certo? E hoje a diversão é top demais. Porque o que é que a gente vai fazer? Olha lá. Se nós fazemos tudo isso com as funções, eu faço tudo isso com as funções. Então, que tal eu criar uma função? E começar a fazer isso com essa função que eu vou criar. Tá? Então, a função que eu vou criar vai ser a seguinte. f de x, ela é igual a uma integral que vai de a até x da f de t dt. Essa é a minha função. Tá? Vamos ver se faz sentido definir essa função. Tá? Integral dessa função, fzinho. A função fzinho, ela é o quê? Contínua. Se ela é contínua, ela é integrável. Se é integrável, eu posso fazer essa conta, certo? Desde que esse x esteja nesse intervalo. Tudo bem? Então, para
para x pertencente ao intervalo AB. O que é esse t? É a variável para eu fazer a integração. Se eu souber quem é a primitiva dessa função, então a integral disso, pelo teorema fundamental do cálculo, é a primitiva da fzinho, avaliado no limite superior, menos a primitiva da fzinho, avaliado no limite inferior. E isso dá uma função, não dá? Essa função ela é variável de x. Tudo bem? Ok? Adivinha o que a gente vai querer fazer com essa função? A gente vai querer derivar ela. Tá? A gente vai querer saber onde é que ela é crescente, decrescente. A gente vai querer saber se ela tem ponto de máximo, ponto de mínimo. Se a gente vai querer derivar ela, eu preciso saber se ela é derivável. Quando é que uma função é derivável? Limites laterais iguais. Que limites? Isso aí é limite da continuidade. Não é esse. Quando é que uma função é derivável? Mas qual o limite? Oi? Não. Mas qual o limite? Olha, eu escrevi um limite aqui. É esse limite que prova que a função é derivável? Não, esse limite aqui prova que a função é contínua. Qual é o limite que prova que a função é derivável? Não. É o limite do quociente de Newton. Ok? Quando você pega o quociente de Newton, tu vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer limite da f de x mais h menos f de x sobre h, com h indo para zero. Se esse limite existir, a gente vai dizer que a função é derivável. E isso aqui vai ser a derivada da função f. Tudo bem? É assim que a gente prova que uma função é derivável. Tá? Lembraram disso? Por favor, não esqueçam disso agora, que a gente vai precisar muito disso agora. Tá, beleza? Muito bem. Então, tá aqui a nossa função de hoje. Tá? A nossa função de hoje é essa. É essa função que está na tua prova. Tá? É essa função que eu quero que você estude ela. A gente vai estudar ponto a ponto dessa função hoje. Tá bom? Vamos lá. Então, olha só. Podemos entender a integral como sendo uma função. Tá aí essa função dada por uma integral, que associa a cada x um número fzão de x. Tá? Dessa forma, obtemos uma função que é dada por uma integral. Então, vamos a alguns exemplos. Exemplo 1. Se eu te der essa função, fzão de x igual a integral de 0 a x do cosseno de t dt, aí eu peço para você calcular. Eu vou pegar uma outra logo aqui também. Hzão de x é igual a integral de 0 a x do 1 mais t quadrado dt. Eu peço para você calcular para mim quem é f de 0, quem é f de π sobre 6, quem é f de π sobre 4, quem é h de 0 e h de 2. Tá? Olha para cá agora. Tá aqui as funções. A função fzão e a função hzão. Tá? Calcula para mim quem é fzão de 0. Vamos ver como é que nós fazemos isso. Fzão é essa expressão. Então, fzão de 0 é o quê? Onde tem x, ó, eu coloco 0. Então, vai ser integral de 0 a 0 do cosseno de t dt. Quanto é essa integral? 0. Por quê? Os limites de integração são iguais. Sempre que isso acontece, o resultado é 0. Tudo bem? Facinho, né? O 0 está sendo levado no 0.
já achamos uma raiz da função. Tá? Já achamos onde toca no eixo y. Pelo teste da reta vertical, nós sabemos que o gráfico de uma função, se tocar no eixo y, só toca uma única vez. Então, essa função não passa mais pelo eixo y. Tá? Já achamos a raiz dela e onde toca o eixo y. Beleza? f de π sobre 6. Como é que fica? Integral de quem? De 0 a π sobre 6 do cosseno de t dt. Tá? Preciso fazer essa integral. Então vai ficar fzão de π sobre 6 é igual. Quanto é a integral do cosseno? É seno. Né? Então é seno de t variando de 0 a π sobre 6. Então, o fzão de π sobre 6 é igual. Substitui o limite superior, seno de π sobre 6, menos o limite inferior, seno de 0. Tá? Então, o fzão de π sobre 6 é... Quanto é o seno de π sobre 6? 1 sobre 2. Quanto é o seno de 0? 0. Acabou. Então, a imagem do π sobre 6 é meio. Qual é o resultado que você está usando para resolver esse problema? O teorema fundamental do cálculo. O que é que diz o teorema fundamental do cálculo? Essa integral é igual ao quê? A primitiva dessa função avaliada no limite superior menos a primitiva avaliada no limite inferior. Que foi isso que nós fizemos aqui. Ó. A primitiva no limite superior menos a primitiva no limite inferior. Ficou claro? Tá? É isso que nós estamos fazendo. Muito bem, já fizemos f de π sobre 6. F de π sobre 4 é igual a integral de 0 a π sobre 4 do cosseno de t dt. Quem é a primitiva do cosseno? Seno. Então, seno de t de 0 a π sobre 4. Então, continua. Fzão de π sobre 4 é seno de π sobre 4 menos o seno de 0. Seno de 0 é 0. E o seno de π sobre 4? Raiz de 2 sobre 2. Terminou. Tudo bem? Não é fácil. Diga a verdade, até agora, é ou não é fácil? É fácil. A única diferença é que causa uma certa estranheza, porque tu estás olhando uma integral, tu nunca viu isso, nunca visto uma função definida para uma integral, mas tudo bem. Você sabe resolver integral, tá? Então você sabe calcular a imagem da função. Ok? Se tu me faz isso na prova, tu já acerta 2 ou 3 itens na prova. Fazer isso. Beleza? Só que, na verdade, está mais fácil que isso. Eu vou te mostrar como é que está mais fácil, porque não tem conta para ser feita. Não tem conta. Tá? Não esqueça da formação do seu professor. O seu professor é formado em matemática, tá? Eu fiz mestrado em geometria diferencial e fiz doutorado em geometria. Do que tu acha que eu gosto? Aí tu diz, tu é doido. Eu gosto de geometria, tá? Então a tua prova ela está recheada de geometria. Se você consegue analisar imagens, analisar gráficos, você não precisa fazer conta. Você vai olhar e vai dizer, é tanto, olha. Tá? É só ficar ligado, tá bom? Mas se tu quiser fazer conta, tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. H de 0. Hzão de 0. Como é que vai ficar Hzão de 0? Eu tenho que olhar para a função h e no lugar do x eu coloco 0. Então, olha, Hzão de 0
é igual integral de 0 a 0 de 1 mais t quadrado dt. Quanto é essa integral? 0. Por quê? Os limites de integração são iguais. Acabou. Achamos a raiz dessa função também, olha. Olha que legal. Quer dizer que esse tipo de função, achar a raiz, é a coisa mais fácil que existe. Porque tem função que, para a gente achar a raiz, a gente pena, não pena? Tenta achar a raiz de um polinômio, por exemplo. Se ele não for grau 1 ou grau 2, aí tu tem que ralar para achar essa raiz. Aqui, direto. Tá? Já achei a raiz. Vamos lá, continuando. H de 2. H de 2 é de 0 a 2 de 1 mais t quadrado dt. Quem é a primitiva de 1 mais t quadrado? Então, h de 2 é primitiva de 1 é t mais primitiva de t quadrado. T ao cubo sobre 3. E isso avaliado de 0 a 2. Tá? Então, h de 2 é... Substitui o 2. Vai ficar 2 mais 2 ao cubo sobre 3 menos... Substitui o 0. O que vai acontecer? Vai dar 0. Já pode colocar só o 0 ou não colocar nada. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar h de 2 é... Isso aqui é 2, isso aqui dá 8 sobre 3. 3 vezes 2, 6, com mais 8, 14, né? Pronto. Tá aí. Segunda. Olha lá, função g. Função g. Vamos pensar. Apesar da função g ser definida por partes, ter uma cara estranha, mas é muito fácil. Por quê? A primeira parte não é uma função afim? É simples. A segunda parte é a função identidade. A terceira parte é uma função quadrática. Tudo isso a gente conhece, tá? Então é só tu te concentrar direitinho para saber como é que tu vais fazer esse desenho, tá bom? Então vou colocar aqui, ó, 2x mais 4, se é 2x mais 4, se o x estiver entre menos 2 e menos 1, tá? É 2 se o x estiver entre menos 1 e 0. E é menos x² mais 2 se esse x estiver entre 0 e 2. Então, me diz uma coisa. Se você está olhando para esse tipo de função, tá? Tu vais querer achar alguma coisa antes do menos 2? Tu vai querer achar alguma coisa antes do menos 2? Sim ou não? Não, porque ele já disse que essa função ela começa no menos 2. Antes do menos 2, não inventa história, tá? É do menos 2 para frente. Tu vai querer fazer alguma coisa depois do 2? Também não. Ele definiu a tua função dessa forma. Ela vai do menos 2 até o 2. O que acontece depois? Não é domínio, tá? Teu domínio é só isso, beleza? Então, nós queremos calcular g de menos 1, gzão de menos 1. Eu quero calcular gzão de 0 e gzão da raiz de 2. Onde essa gzão aí, vou colocar aqui, a gzão de s, ela é integral de menos 2 a s da gzinho de t dt. Tá? Então, é isso. Vamos fazer o gráfico dessa função primeiro. Vamos lá. Olha como é que é essa função. Entre menos 2 e menos 1, eu tenho que usar essa sentença, tá? Então, eu vou marcar aqui o menos 1 e esse aqui é o menos 2. Tenho que usar essa sentença. Se eu pegar o menos 2 e substituo aqui, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Com mais 4 dá 0. Tá? Então, o menos 2 dá 0. Então, é esse ponto aqui. Tá bom? Pega o menos 1.
Se você pudesse pegar o menos 1, não pode, né? Porque está menor e não menor igual. Vamos supor que eu pudesse pegar. Se eu pudesse pegar o menos 1, você substitui aqui. 2 vezes o menos 1 dá menos 2. Menos 2 com mais 4 dá 2 positivo. Então, esse cara, ele seria levado no 2. Então, vou colocar aqui bola aberta, tá? E eu preciso ligar esses dois pontos, já que é uma função afim, certo? Tudo bem? Então, esse é o gráfico dessa parte. Vamos para a segunda parte. Entre menos 1 e 0, no menos 1, aqui eu posso pegar o menos 1, porque tem um igual aqui embaixo. No menos 1, a resposta dá o quê? Dá 2. Opa, mas esse aqui não é o 2? Esse aqui é o 2. Então, agora eu vou pintar a bolinha por causa da segunda sentença. Não por causa da primeira, tá? Entre o menos 1 e 0 é uma função constante. Então, é isso aqui. Tá? Só que no 0 daria 2, mas eu não posso pegar. Então, vou deixar, por enquanto, aqui bola aberta. Tudo bem? Por enquanto, eu vou deixar bola aberta. É bola aberta porque aqui está só menor. Tá? Vamos para a terceira sentença. Isso aqui não é uma função quadrática? Função quadrática que no eixo y passa pelo 2, certo? A concavidade é para baixo, porque aqui está negativo, tá? Então, ela é assim, para baixo, só que só vale do 0 para lá, tá? Então, no 2, pega o 2, substitui aqui. 2 ao quadrado é quanto? 4, só que vai ficar negativo. Menos 4 com mais 2, menos 2. Então, ó, 1, 2, está indo no menos 2. Menos 1, menos 2. Então, é isso bem aqui, ó. Tá? Então, seria uma parábola assim, né? Só que só pode ser daqui para cá. Isso já vai ficar pintado porque eu sei que no 0 ela dá 2. Então, agora vai ficar pintado por causa da terceira sentença. E ele vai até lá, no menos 2. Tudo bem? Ficou claro isso? Tá, muito bem. Tá aí o gráfico da tua função. Não é nada mais que isso. É só isso o gráfico. Olha o que é que ele pede para você calcular agora. G de menos 1. Vamos fazer essa conta. G de menos 1. Quem é a função gzão? É uma integral, ó. No lugar do S, ele colocou menos 1. Então, vai ficar de menos 2 a menos 1. Então, integral de menos 2 até menos 1 de quem? Da G de T dt. Tá? Quem é a Gzinho entre menos 2 e menos 1? Vamos ver. Entre menos 2 e menos 1, a G é 2x mais 4. Tá? Só que eu coloquei t lá. Então, tem que ficar 2t mais 4. Tudo bem? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. G de menos 1 é de menos 2 até menos 1, vai ficar 2t mais 4. dt. Essa integral, nesse desenho, representa o quê? Você concorda que a integral de menos 2 até menos 1 não está representando exatamente essa área bem aqui? Você concorda com isso? Sim ou não? É a área desse triângulo. Lembra que eu te falei que eu gosto de geometria? Isso aqui não é um triângulo? Quanto é a base desse triângulo? Está indo de menos 2 a menos 1, então esse tamanho é 1. Quanto é a altura desse triângulo? 2. Como que se calcula a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. 1 vezes 2, 2 dividido por 2, 1. Tu vai calcular essa integral?
Entendeu? Isso não é um professor, cara. Isso é um pai. Percebe? Então, tu poderia sim calcular essa área. Quer calcular? Vai lá, arrisca te perder no sinal, né? 2t, integral de 2t, t quadrado. Integral do 4, 4t. Substitui o limite superior, depois o inferior. Aí tu erra no sinal, né? Aí, é por isso que o pai castiga, né? Diga. A tua pergunta é exatamente a mesma do Paulo. É exatamente a mesma do Paulo. Qual é a pergunta do Paulo da outra vez? Era o seguinte: se tu tens um quadrado e eu te dou a área desse quadrado, se eu tirar só a fronteira do quadrado, qual é a área? A área não muda, porque o lado é zero dimensional. Entendeu? Então a área ela não é interferida pela borda. A borda é indiferente. Tá bom? Ficou claro? Como é que a gente prova que a borda é diferente? Vamos provar que a borda é indiferente? Vamos lá. A borda, você concorda que aqui é saindo do ponto e chegando no mesmo ponto? Então seria uma integral do tipo a. A integral com os limites iguais é zero. Então a área é zero. Entendeu? Então não foi retirado nada tirar uma borda. Tá bom? Alguma outra pergunta? Não? Muito bem. Vamos lá. Então, quer calcular a integral? Calcula. Pode dizer que não precisa, né? Vamos lá. Continuando aqui. Já achamos o g de menos 1. Então, quer dizer que essas funções definidas por uma integral, áreas podem resolver o problema para mim, se eu conseguir enxergar a imagem, tá? Vamos ver o que seria g de zero, tá? Não decora as coisas pensando, porque agora há pouco todas as funções aplicadas no zero era zero, né? Não é esse caso, tá? Gzão de zero. O que é gzão de zero? Vamos colocar aqui. Gzão de zero é o quê? É a integral de... Como é a integral? De menos 2 até s, né? De menos 2 até o s está sendo zero. De quem? Da g de t dt. Tá bom? Aí tu pensas assim. Vamos lá. De menos 2 até zero... Olha o que é que eu tenho de menos 2 até zero. Vamos caminhar aqui na função, olha. Do menos 2 até o zero, nessa parte é uma coisa. Nessa outra parte é outra coisa. Concorda? Sim ou não? São coisas diferentes. Então, essa função, ela é o seguinte. De menos 2 até onde? Até o menos 1. O que é a g? É essa função. 2t mais 4 dt. Mas, olha, eu já fui de menos 2 até menos 1. Agora eu tenho que ir de onde? De menos 1 até 0. Integral de menos 1 até 0 da função g. Quem é a função g de menos 1 até 0? De menos 1 até 0, ela não é função constante? Igual a 2. 2 dt. Então, se tu queres escrever quem é g de 0, ela é a soma dessas duas integrais. Tudo bem? Mas vê se você concorda comigo. Olha para o desenho. Olhando para o desenho, de menos 2 até 0, a integral disso não é a área desse trapézio? Sim ou não? Mas tu já não sabe a área do triângulo? Deu quanto a área do triângulo? Deu 1.
Tu sabe como calcula a área do retângulo? A base é quanto? 1. A altura é quanto? 2. 1 vezes 2 é 2. Com mais 1 daqui? Olha aí. É que ele não parou de estudar mais, não. Por isso que ele sumiu. Tá ok, pessoal? Ficou claro? Diga, Ana. Para refazer? A parte que eu separei em duas integrais. Tá. Deixa eu apagar isso aqui. O que é que eu estou fazendo? Olha, todas as vezes, Ana, que você tiver assim, imagina que isso aqui é o gráfico de uma função f, tá? Você quer integrar de a até b, tá bom? Essa integral ela vai representar essa área aqui, assumindo que a função está sempre acima do eixo x, tá? Então, integral de a até b da f de x dx, tá bom? Então, eu vou pegar qualquer ponto entre a e b, tá? Vou pegar, por exemplo, aqui um ponto C. Não parece intuitivo que essa área toda é a mesma coisa que eu pegar só essa área, depois somar com só essa área? Mas vamos lá. O que é essa área? Essa área é o quê? É a integral de a até c do f de x dx, tá bom? Mas o que é essa área? A integral de c até b do f de x dx. Entendeu? Então foi exatamente isso que eu fiz aqui. O que foi que eu fiz? Que eu peguei primeiro essa área desse triângulo, que é de menos 2 até menos 1, e depois eu peguei de menos 1 até 0. Tudo bem? Ficou claro, pessoal, isso aqui? Tá? Muito bem. Resolvemos o g de 0, é 3. Quer calcular a integral? Calcula. Tem que dar 3. Tá? Vamos continuar. O próximo eu quero calcular g da raiz de 2. Tá? O que é g da raiz de 2? Vamos para o gráfico. Vamos para o gráfico. Onde está a raiz de 2 aqui? Está entre o 0 e o 2. Mas onde? Ela é essa raiz aqui, ó. Esse carinha aqui é a raiz de 2. Pega a raiz de 2 e substitui bem aqui. Raiz de 2 ao quadrado dá quanto? 2, só que tem um negativo, né? Vai ficar menos 2, com mais 2 vai dar 0. Entendeu? Então, esse carinha aqui é o raiz de 2. Então, a conta que nós queremos fazer agora é o g da raiz de 2. Tá? Vê se você concorda comigo. G da raiz de 2, não é essa área toda agora aqui? Sim ou não? Vamos escrever a função? Então, ela é integral do menos 2 até a raiz de 2 da g de t dt. Mas olha, a gente já viu que isso aí eu posso dividir em 3 integrais, de menos 2 a menos 1, g de t dt, mais menos 1 até 0, da g de t dt, mais 0 até raiz de 2, da g de t dt. Tudo bem? Separei em 3 integrais. Esse aqui eu já fiz. Esse aqui é 1. Esse aqui eu já fiz. É 2. Esse aqui é o único que eu preciso fazer. Porque é uma área encurvada. Não é uma área imediata. Tá? Então eu vou fazer só esse. Então esse aqui é
0 até raiz de 2. O que é g de t? G de t do 0 até raiz de 2. Quem é? Do 0 até raiz de 2. O raiz de 2 está aqui dentro, né? É isso aqui, ó. Tá? Então você escreve aqui. Isso aqui é menos t quadrado mais 2 dt. Isso aqui eu já sei que dá 3. Mais... eu vou colocar primeiro 2 na frente só por causa do jogo de sinal, tá? A primitiva do 2 é quem? 2t. A primitiva do menos t quadrado. Menos t ao cubo sobre 3. E isso eu tenho que substituir de onde até onde? Do 0 até a raiz de 2. E eu faço a conta e acho o valor dessa área. Quem seria gzão de 2? Gzão de 2 vai ser um resultado maior, menor ou igual que g da raiz de 2? É um resultado menor. Por quê? Porque essa coisa aqui, ó, abaixo do eixo x, quando eu calculo uma integral, ela me retorna um valor negativo. Ok? Então vamos pensar agora na função gzão. Função gzão. A função gzão é uma função que você não enxerga o gráfico dela. Você está olhando o gráfico da gzinho. Concorda? Esse gráfico que você está olhando aqui é o gráfico da gzinho. Eu quero que você pense comigo agora como poderia ser o comportamento da função gzão. Tá? Gzão entre menos 2 e menos 1 é crescente ou decrescente? Eu quero certeza. Crescente ou decrescente? Crescente. Por quê? Porque a gzão, ela não está calculando essas áreas aqui? À medida que eu vou indo para lá, eu não estou pegando áreas cada vez maiores? Sim ou não? Então está sempre somando, certo? Qualquer carinha que eu pego aqui, sempre está juntando uma área. Está sempre somando. Então essa função gzão, ela é sempre crescente. Até onde? Até o quê? 2 não. Até 0 não. Vocês vão chutar todos os números reais? Até o menos 1 não. Até o raiz de 2 ela é crescente. Quem é constante aqui é a gzinho. Tá? Pensa aqui comigo, olha lá. Até aqui, eu já tenho essa área toda. Se eu andar um peteleco aqui, eu vou ter que acrescentar essa fatia. Não vai aumentar? Ando mais um pouquinho, não tem que acrescentar essa fatia? Não vai aumentar? Então está aumentando sempre para g. Então a função g sempre é crescente até esse ponto. Desse ponto para lá, ela é o quê? Decrescente. Então essa função ela tem ponto de máximo ou ponto de mínimo? Ela tem ponto de máximo. E esse ponto de máximo acontece onde? No raiz de 2. Entendeu? Ela está crescendo, 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 crescendo. Opa, chegou na raiz de 2, ela parou de crescer. Ela começa a decrescer. Lindo demais, né? Não é lindo demais, é lindo demais. Cara, isso é fantástico. Olha aqui. Aqui no GeoGebra. Olha lá. Vê se tu consegue enxergar comigo. Eu vou dar uma ampliada aqui. Acho que é suficiente aqui. Tá. Eu coloquei essa função modular. Aí. Coloquei essa função modular. A função modular ela é menos módulo de x mais 1 menos módulo de x mais 3. Essa função modular que deu esse gráfico aí. Tá bom? Eu vou colocar aí uma função fzão. Essa função fzão, ela vai ser o seguinte.
A minha função fzão, ela vai ser fzão de x, ela vai ser integral de, acho que é menos 2 que está ali, menos 2 a x da fzinho de t dt. Essa é a minha função fzão, tá? Essa integral aqui. Só projeta aqui para eles, por favor. Essa é a minha função, tá? Essa função fzão, ela vai ficar calculando a área abaixo do gráfico. Só que se o gráfico passar para baixo do eixo x, ele vai retornar um valor negativo. Tudo bem? Muito bem. Vamos tentar imaginar agora como seria o gráfico da fzão. Olha lá. Eu vou fazer o gráfico da fzão aqui, tá? Olha, eu vou modificar aqui o azinho. O azinho está menos 2. Tá vendo que tem um ponto A ali? Bem aqui o A. Tá? Tem um ponto A bem aqui, tá? Observa que à medida que eu vou aumentando esse Azinho aqui, esse ponto A vai subindo, subindo, subindo. Tá vendo o ponto A subindo? Subindo, subindo, subindo. Quando chegar ali no 1, olha o que vai acontecer com o ponto A. Ele vai começar a descer. Quando chegou no 3, chega no 3. Quando chegou no 3, o A vai ficar em cima do eixo x. Por que que o A ficou em cima do eixo x? Explica para mim. Exato. É o momento que a área, essa área aqui do trapézio, é idêntica à área do triângulo. Só que o triângulo está me retornando um valor negativo e o trapézio está me retornando um valor positivo. Entende? E você viu esse ponto A se mexendo aí, né? Aí você viu, mas cadê o gráfico? Vamos mostrar então, vamos fazer esse gráfico aparecer. Cadê? Será que tem aqui? Deve ter alguma forma, deixa eu ver aqui. Tá aqui. Eu quero exibir o rastro dele. Pronto. Vamos fazer de novo? Vamos brincar de novo? Olha lá. Opa! Ele deixou um rastro pelo caminho. Eu vou passar de novo. Tá fazendo rastro. Tá aí. Ó, legal. Ó, bacana. Pintar. Isso. Aê, pronto. Esse gráfico que você está olhando aí é o gráfico da função fzão. É o gráfico da função associada à função pequenininha. Tá? Deixa lá, por favor, o slide. Então, olha. Observa como é o gráfico dessa função. Ela se torna crescente. Tá? Você pode até pensar na concavidade dela. Olha a concavidade como é aqui no início. A concavidade é para cima, só que depois ela dá uma guinada ali, fica com uma concavidade para baixo. Ela vai alcançar um ponto de máximo. Esse ponto de máximo é no último ponto onde se acrescenta alguma coisa, que é no 1. Tá? Depois do 1, tudo se retira, né? Porque depois do 1 o gráfico vai para baixo do eixo. Então começa a ser retirado da imagem. Tá? Então o gráfico da sua função associada vai começar a ser decrescente. Então essa função associada aí, ela é uma função que tem hora que cresce e depois ela decresce. Não é lindo? Diz a verdade. Não responde não. Tá bom? Então tá aí, nossa função, o gráfico belíssimo dela. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos olhar para essa função. Tá? Diga. Olha a pergunta do Paulo. A pergunta do Paulo é: esse gráfico que surgiu lá, que ele é mais ou menos assim, eu consigo expressar ele de alguma forma? Sim. Essa é a expressão dele. Não, essa é a expressão dele, essa é a cara dele. Aí tu pensa, mas tem parte que é positiva, a parte negativa, sim, como toda integral. Toda integral vai ter parte que vai ser positiva, vai ter parte que vai ser negativa. Eu não estou pedindo para você calcular a área, eu estou pedindo para você calcular a integral. Se ela estiver acima, vai me retornar valores positivos. Se estiver abaixo, vai tornar negativo. Se estiver hora acima, hora abaixo, essas coisas vão se anulando aos poucos. Entendeu? Então, essa é a cara da função mesmo, ela é uma integral. Não tem como você dizer... não tem como escrever como um polinômio, como uma trigonométrica. Não, a cara é essa. Entendeu? Você tem que enxergar que a cara é exatamente essa. Tá? Ok?
Muito bem. Olha lá agora o desenho. Eu te dou um desenho. A tua prova está assim. Um desenho. Está aí o desenho da função fzinho. É esse. E eu faço perguntas sobre a fzão. Tá? Tá aqui a fzinho aqui embaixo. Ó. A fzinho é a integral de menos 3 a x da... Olha lá, a fzão lá. Tá aqui embaixo, deixa eu colocar aqui. A fzão ela é a integral de menos 3 a x da fzinho dt. Eu te pergunto, esta função atinge máximo em algum momento? Sim ou não? Onde que atinge o máximo? No 4. Cara, tu tá safo demais. No 4. Porque observa que não é menos 3 aqui? O menos 3 está bem aqui, tá? Inclusive, vai vir essa malha na tua prova. Essa malha ela é 1 por 1, né? Tá aqui, ó. 1. Aí tu diz assim, mas não tá o menos 3 aí. Conta. 1, 2, 3. Menos 3, bem aqui. É para tu fazer isso na prova também. Da integral. Da integral. Vamos lá. Olha. Pensa comigo, olha. Daqui, do menos 3 até o 4. Qualquer integral que você calcule aqui não sempre vai dar positiva? Sim ou não? Então sempre vai estar acrescentando no valor da função. Por isso que a função é crescente. Até o 4. Depois do 4, essa parte da integral não vai estar abaixo do eixo? Então a integral vai me retornar um valor negativo desse setor. Como antes já tinha um valor positivo, vai começar a ser retirado desse valor positivo. Ok? Então ela vai começar a ser decrescente. Então essa função fzão, ela alcança máximo no 4. Ok? Beleza? Ficou claro isso? Tá. Muito bem. Deixa eu ver quais são as outras perguntas. Pergunta 1, 2. F é crescente? Fzão é crescente? Se eu pergunto para você, qual o intervalo em que essa função é crescente? Qual é a resposta? De menos 3 a 4 ela é crescente. E de 4 a 8 ela é decrescente. Tá safo demais. Tá? Mas a pessoa que não assistiu a aula, ela vai responder facilmente assim. Ó. Coloca lá, por favor. Ela vai dizer, de menos 3 a menos 2, crescente. De menos 2 a 0, constante. De 0 a 1, crescente. E ele ainda vai discutir contigo depois. Ele vai dizer, tu não viste lá? Tu não sabe o que é crescente e decrescente? Né? Aí tu diz, não, cara, não vou nem... Para. Né? Nós estamos falando da função associada e não da fzinho. Está falando da fzão. Tá? Então, outra pergunta. Qual o valor de f de 0? Ah, essa pergunta é boa. Diga. O máximo, pergunta para vocês, qual é seu nome? João. O máximo da função se define no eixo x ou no eixo y? Depende do que tu queres. Tá? Se perguntar onde acontece o máximo, aí você olha para o eixo x. Quem é o máximo? Aí você apresenta o x e o y, entendeu? Quanto foi o máximo que ela atingiu? Aí você só o y. Então sempre olha para a pergunta, tá? Mas em geral a gente só quer o x, a gente não fica exigindo muito que você tenha lido direitinho, tá? O x. A gente pensou no x. Se eu pedir exatamente, exiba o ponto máximo, aí tu tem que calcular aquela integral lá. Tem que calcular. Você já vai saber quem é um x, que é o 4, quem é um y, tem que calcular o fzão de 4, que é aquela integral. Tá? Projeta lá de novo, por favor. Diga. Isso. Qualquer integral, se os limites de integração são iguais, o resultado é 0. Tá bom? Muito bem, coloca lá agora. A pergunta é, quem é fzão de 0? Vamos pensar. A fzão, ela começa no menos 3, a integral, tá? De menos 3 até x, certo? Eu estou dizendo para vocês
que o x é 0. Então, continua olhando lá. Vamos olhar para o desenho. Olha o desenho aqui. Não é daqui do menos 3 até bem aqui o 0? Sim ou não? Quanto é a área de um quadradinho desse? De um quadradinho desse? É 1. Tem quantos quadradinhos aqui? 4. Olha aqui, não tem 2 quadradinhos aqui? Eles não foram cortados no meio? Como que não? Isso aqui é um retângulo que foi dividido bem ao meio, então é a metade? Vamos pensar. Gente, vocês estão demais. Olha aí. Observa. Eu vou desenhar aqui para vocês. Olha aqui no quadro. Rapidinho. Projeta aqui o quadro, por favor. Aqui. Vamos lá. Essa parte lá do início. Não tem 2 quadradinhos? Sim ou não? Você não quer essa parte aqui? Isso aqui tem área 1, isso aqui tem área 1. Isso aqui é um retângulo. Isso, lá do sétimo ano, você aprende que a diagonal corta o retângulo ao meio. Então, se tem 2 quadrados, quanto é a área desse triângulo? É 1. Ok? Não é simples demais? Volta lá agora. Olha lá. Então, presta atenção. É só contar os quadradinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Isso não é um professor, cara. Então, ó, o G de 0 é 5. Entenderam? Oi? É F? É Fzão. Fzão de 0 é 5. Que coisa maravilhosa! É só você contar quantos quadradinhos tem. Lá no 3º ano do Ensino Fundamental 1, pergunta assim, qual o valor do quadradinho, né? Você só precisa fazer aqui quantos quadradinhos tem. Né? Mostra lá de novo. Projeta lá, por favor. Vamos lá. F de 2. F de 2. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui no mouse para vocês. O 2. Pensa comigo. O 2 não está bem aqui? Sim ou não? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, aqui de cima não vai formar 1 aqui? 8. Aqui vai formar quantos? 1,5. Muito bem. 1,5. Então, 8 já tem 9,5, né? E aqui não forma quantos? 1, 10,5. Olha aí, F de 2 é 10,5. Mas não é que... Eles estão empolgados. Eles estão olhando um para o outro assim, hoje, é agora que vem o 9. Ah, tá pensando o quê? Eu tenho que tirar um 9 para levar para minha mãe e dizer que eu arrebentei em cálculo. As outras foi mal, mas eu trago uma. Tá? Deu para entender, pessoal? Não é simples demais? Só atenção, que se cair uma dessa na tua prova, se cair não, tá lá na tua prova, tu tens que prestar atenção para quadradinhos que estão do lado de baixo, né? Quadradinho da parte de baixo é negativo, beleza? Tem que retirar, tá? Muito bem, muito bem. Vamos continuando, então. Então, já que nós já estamos tão empolgados assim, né? A gente pode pensar mais. A gente pode pensar... Alguém certa vez disse pra gente, logaritmo. O que é logaritmo, né? Aí você, que peste de função é essa? Então, agora, você pode definir o logaritmo de outra forma. Diga. Só integral. Se eu perguntar a área, aí eu tenho que somar sempre positivos. Sempre positivos, tá? Mas no caso lá eu não vou estar falando de área. Está falando para você calcular G de tanto, F de tanto, entendeu? Não cito em nenhum momento a área,
tá? A área é só um artifício que vai te ajudar a calcular. Beleza? Muito bem. Então, olha, tem essa função aqui, que é 1 sobre x, tá? 1 sobre x, que você pode pensar aqui no 1 elevado no 1, e você pode pensar aqui no x, tá? E eu peço para você definir a seguinte função. f de x, ela é igual integral de 1 até x, de 1 sobre t, dt. Eu vou tirar esse x aqui e colocar t, tá? Porque eu já coloquei x aqui. Muito bem. Essa função, eu estou calculando a integral de 1 sobre t dt, de 1 a x. Você concorda que ela vai me dar essa área aqui? Sim ou não? Vamos calcular essa função, essa integral? Quanto é a primitiva de 1 sobre t? Eu estou assumindo aqui que o x é maior que 1, tá? Quanto é a primitiva de 1 sobre t? Logaritmo natural de t. Isso de 1 a x. Substitui o x. Substitui 1. Quanto é o logaritmo natural de 1? 0. Então, sobrou só o logaritmo natural de x. Então, quando chegar para os teus coleguinhas, para o teu irmão mais novo, para o teu filho, daqui a 17 anos, aí tu vai dizer, eu já vou ter filho agora. Quando ele estiver lá no ensino médio, aí vai perguntar para ti assim, ei, vem cá, tu é engenheiro, né? Tu é safo em cálculo, chega aqui. Aí, chega, tá. O que é logaritmo? Aí tu diz, é simples. Logaritmo é uma coisa simples. Aí ele vai perguntar de novo, mas o que é? O logaritmo nada mais é do que a área abaixo da curva 1 sobre t de 1 até x. Esse é o logaritmo. Mas não foi o que a gente acabou de fazer? Não é tão abstrato a definição do que é o logaritmo? Não parece abstrato? Agora eu estou te dando uma área. Né? Então o logaritmo é isso. É a área abaixo da curva 1 sobre t, de 1 até x. Acabou. Esse é o logaritmo. Logaritmo de 2, o que é? Quando o x for 2. Ok? Está resolvido. É essa área o logaritmo. Então, a gente não calculou, não deu o logaritmo? E esse cálculo não é essa área? Então essa área é o logaritmo. Está resolvida a parada, né? Muito bem. Aposto que ele vai aceitar que só. Aí ele vai perguntar, mas como calcula essa área? É mais simples ainda. Né? Faz cálculo 1 que tu vai entender. Continuando. Agora sim. Né? Agora nós chegamos onde nós queríamos chegar. O teorema fundamental do cálculo, parte 2. Né? Porque todo filme ele precisa ter mais de uma parte. Então, o que é que diz o teorema? O teorema nos diz o seguinte, se f for contínua, definida num intervalo fechado, tá? Então a função g, gzinho aí, que é essa integral da f, de a até x, com esse x entre a e b, tá? Ela é contínua e derivável. E a derivada dela é quem está lá dentro. O que o teorema está me dizendo? O teorema está me dizendo o seguinte, que a gente está usando o fzão, tá? O teorema está me dizendo o seguinte, que se você tem isso aqui, f de t, dt, o teorema está me dizendo que eu consigo derivar essa integral. Tá? É isso que o teorema está me dizendo. O teorema está me dizendo que eu consigo derivar essa integral e eu sei quem é essa derivada. Ele me diz que a derivada dessa
é a função avaliada no x. Essa é a derivada dela. Tá bom? É isso que o teorema está me dizendo. Tá? E a gente precisa provar isso. E é isso que a gente vai fazer agora. Né? Vamos provar isso. Vamos demonstrar. Então, eu sei derivar a integral. É isso que eu quero provar. Tá? Como é que a gente sabe que a gente não vai provar todos os detalhes. A gente vai provar só que ela é derivável. Porque se ela é derivável, ela é o quê? É o quê? Contínua. Lembra que o teorema diz que ela é contínua e derivável? Então a gente vai provar que é derivável. Se a gente provar que é derivável, ganhamos a continuidade, tá? Aí só vai faltar os extremos. A gente não vai abordar essa parte, tá? Então vamos lá. Como é que eu provo que uma função é derivável? Pergunta que eu já fiz hoje. O limite do quociente de Newton tem que existir, certo? Muito bem. Então, ó, para verificar que f é derivável, temos que analisar o seguinte limite. Qual é o limite? É esse limite bem aqui, ó, limite de h indo para zero da f de x mais h menos f de x dividido por h. Esse é o quociente de Newton. Quando eu aplico o limite de h indo para zero, essa é a derivada da f, se esse limite existir. Beleza? Será que esse limite existe? Vamos lá. Limite de h indo para zero. Quem é f de x mais h? F é isso. Tá? Então, f de x mais h, vê se você concorda comigo, é a integral de a x mais h f de t dt menos f de a x f de t dt, isso dividido por h. Tudo bem? Como que não? Eu estou só substituindo. A f está aqui, quem é a cara da f. Se eu coloquei f de x mais h, no lugar do x, eu coloco x mais h. Tá bom? Essa é a expressão do nosso curso. Olha a beleza dessa expressão. Qual é o nome do nosso projeto? Projeto Newton. Esse é o quociente de quem? Do Newton. O que foi que nós estudamos aqui no curso? Estudamos o primeiro conceito diferente. Primeiro conceito diferente, qual foi? Limite. Está aqui o limite. Isso aqui, ele vai me dar o que se ele existir? Que é o segundo conceito diferente. Derivada. E nesse quociente está usando o quê? Integral. Cara, isso é para tirar uma foto e ficar para o resto da vida. É lindo demais. Aí vamos pensar. Essa integral agora. Pensa comigo essa integral. Pergunta que a Ana fez para a gente hoje. A Ana ficou com a dúvida sobre esse negocinho de dividir as integrais aqui. Tá? Então vamos dividir as integrais para essa integral. Aqui não vai ser b, aqui vai ser x mais h. Tá bom? Ok? E aqui está a, né? X mais h. E aqui não vai ser c, aqui vai ser x. Eu estou assumindo que o h está indo para zero. Mas ele poderia estar indo para zero pela direita ou pela esquerda. Eu vou assumir que ele está indo pela direita. Ou pela esquerda é a mesma história. Tá? Então eu vou assumir que esse h está indo para zero, só que pela direita do zero. Se é pela direita do zero, ele é positivo. Então, x mais h está depois do x. Beleza?
Então, olha, essa primeira integral vai ser de a até x. Vai ser, aqui, então, é x mais h. Vai ser de a até x. E vai ser de x até x mais h. Beleza? Tá bom? Então, estou pegando essa integral, estou escrevendo isso. Por isso que a pergunta da Ana foi uma das melhores hoje, porque já me ajudou aqui. Né? Então, agora, essa integral, está aqui ela. Eu posso dividir ela em duas outras integrais. A única diferença é que eu coloquei x, né? Tem que ser t. T, t, t. Lembra-se que essas variáveis é só para integrar, tá? Tudo t. Então, vamos lá. Igual limite de h indo para zero da integral do quê? De a até x da f de t dt mais integral de x até x mais h da f de t dt menos integral de a até x f de t dt, isso tudo dividido por h. Tá todo mundo comigo aí? Estão contra mim. O que a gente faz agora aqui? Olha esse cara aqui. Tá aqui ele aqui, ó. Você cancela ele. Beleza? Vai sobrar esse dividido por esse. Então vai ficar assim, igual limite de h indo para zero dessa integral x mais h, f de t dt sobre h. Eu quero que esse limite exista. Se esse limite existir, acabou a parada. Tá? Mas deixa ele aí por enquanto. A gente faz uma pausa para contar uma outra história. Tá? Porque é uma história que vai revelar o resultado. Que história é essa? A história é que... Volta lá no slide, por favor. É que a função f é uma função contínua. A função f é contínua. Lembre que f é contínua. Contínua onde? Em AB. Ok? Ela é contínua em AB. Mas olha, eu estou integrando a f de x a x mais h. Onde é que está o x? O x, volta lá, por favor, no slide. O x não está entre a e b? Sim ou não? O h eu não estou mandando ele para zero? Então, x mais h também está entre a e b. Beleza? Muito bem. Então, é contínua em b e x mais h é subconjunto de AB. Esse intervalo está aqui dentro. Se a função é contínua em AB, adivinha? Ela é contínua em x mais h. Tá? Logo, f é contínua em x mais h. Então, f é contínua nesse intervalo. Nós já lembramos de um resultado hoje aqui sobre função contínua definida em um intervalo fechado. Qual é o resultado? Não. Função contínua definida no intervalo fechado atinge máximo e mínimo, esse teorema de Weierstrass. Tá? Então, f atinge máximo e mínimo
em x mais h. Tem o máximo e o mínimo aí, tá? Então sejam x1 e x2 esses caras. Esses pontos. Já sei que tem esses caras, tá? x1 e x2 estão lá dentro, tá bom? Então o que é que eu sei? Que f de x1 é menor ou igual que a f de x, que é menor ou igual que a f do x2. Beleza? Tá aqui o mínimo, tá aqui o máximo. Tudo bem? Muito bem. Se essa função é menor ou igual que essa, que é menor ou igual que essa, propriedade de integral. Se eu integro aqui, integro aqui, integro aqui, vai se manter a desigualdade. Beleza? Essa foi uma das propriedades que eu listei para vocês. A gente não demonstrou ela, só listei, tá? Então, a integral. A integral de onde a onde? De x a x mais h de f de x1 dx é menor ou igual que a integral de x mais h da f de, no caso aqui, f de t, tá? Porque eu tenho que mudar a variável porque já tem x aqui, f de t dt, menor ou igual que a integral de x mais h, f de x2 aqui tem que ser dt, tá? Não pode ser a mesma variável, dt. Aqui eu mantenho x2 e mantenho x1 porque são números já, tá bom? Não são variáveis, beleza? Muito bem. Quanto é essa integral? Quanto é essa integral? f de x1 é o quê? Não é uma constante? É o ponto de mínima, é uma constante. Quanto é a integral da constante, a primitiva da constante? É f de x1 t. Tudo bem? Então isso aqui é f de x1 t. Isso de x a x mais h. Isso aqui é menor ou igual x mais h da f de t dt menor ou igual. Isso aqui também é a mesma coisa, é uma constante. Então f de x2 t x mais h. Beleza? Vou substituir agora os limites de integração. Quando eu substituir esse, vai ficar x mais h. Menos substituir o x. Não vai cancelar o x? Vai sobrar só o h. Que lindo. Então vai ficar f de x1 vezes h menor ou igual que a integral de x mais h, f de t dt menor ou igual, mesma história aqui, f de x2 vezes h. Tá? O h, eu disse para vocês que o h é uma coisa que tende para zero, só que pelo lado positivo. Tá? Ele não é zero, ele é positivo. Tá bom? Como ele é positivo, eu posso dividir tudo isso aqui por h, que não vai alterar a desigualdade. Então, a beleza da coisa diz o seguinte, que f de x1 é menor ou igual que a integral de x mais h, f de t dt menor ou igual que a f do x2, isso dividido por h. Beleza? Tá lindo? Tá lindo demais. Porque ó, esse cara aqui é onde nós pausamos. Tá aqui ele. E ele tá aqui. Tá aquele aqui. A gente tem que fazer o que com o H? Tem que mandar ele para zero. Então, calma. Então, olha. Pensa comigo. Tá aqui o x. Tá aqui o x mais h. Certo? Você concorda que x1 e x2 estão aí dentro? Sim ou não? x1 e x2 estão aí dentro. O que é que eu tenho que fazer com o h?
eu tenho que mandar ele para zero. Se eu mando o H para zero, o que acontece com esse cara? O que acontece com esse cara? Ele não vai se aproximando de quem? De x. Mas se ele está se aproximando de x, quer dizer que eu estou deixando esse intervalo cada vez menor. Certo? Mas o x1 e o x2 estão lá dentro. Então o x1 e o x2 estão indo para onde? Para o x. Então, se eu mandar o h para zero, o f de x1 vai para onde? Para f de x. O f de x2 vai para onde? Para f de x. Esse limite que eu não sei quem é, ele é menor ou igual que a f de x e é maior ou igual que a f de x. Pelo teorema do confronto, esse limite é quanto? F de x. Não é lindo? É lindo demais, cara. Então tu escreves aqui, ó. Pelo teorema do confronto, esse limite de h indo para zero da integral de x mais h, f de t dt sobre h, isso é f de x. Mas o que é isso? Isso é esse quociente. E esse quociente era quem? É a derivada da função f. Então, a derivada da f é a f. E acabou. Não é lindo? Vocês vão sentir falta disso, eu sei. Eu sei. Tá bom? Então está demonstrado nosso teorema. Então agora sim, vocês têm a demonstração da primeira parte e a demonstração da segunda parte. Tá? Perceberam que nós precisamos de quase tudo que a gente estudou de cálculo agora. Usamos limite, usamos derivada, usamos teorema de Weierstrass, usamos, o que mais? O limite do confronto, né? Bacana, legal demais. Vamos lá. Então vamos para exercícios, né? Então agora nós já sabemos derivar integral. Se eu já sei derivar integral, então é isso que a gente vai fazer, né? Então vamos derivar. Olha lá, primeira questão. G de x igual integral de 0 a x de 1 mais t quadrado dt. Quem é a derivada da g? Resposta. A derivada da g tem que ser o quê? A função que está lá dentro da integral avaliada no limite da variável. Só isso. Então, quem é a função que está lá dentro? Esse. Avaliado no limite. Então, a resposta é o quê? Não é muito sem graça? Não é muito sem graça? Perceberam? Perceberam? Tudo que nós provamos foi para garantir que é isso. Diga. Vocês estão indignados, vocês querem mais, né? Sim, sim, sim. Exatamente. Agora você está apto para descobrir os pontos críticos. O que é que diz? O nosso colega está incrédulo. Eu não estou acreditando. De A a X da f de t dt. O que nós provamos é que a derivada dessa é essa avaliada aqui. Ok? Então, é essa avaliada aqui. Onde tem t, coloca o x. Diga.
Tem. Eu já até sei o que você vai perguntar, é a próxima questão. Você quer saber se tem, por exemplo, se tivesse uma exponencial ali em cima, se um cosseno, um x quadrado, regra da cadeia vai entrar. Porque se você quer derivar, não tem regra da cadeia na derivação? Vai aparecer agora. É isso? A derivada da função constante é o quê? Zero. Ok? Porque o que é que você está falando? Você está falando, e se eu colocar um número aqui? Se você colocar um número, isso aqui é uma constante. A derivada da constante é zero. Entendeu? A gente está derivando quando tem variável. Tá bom? Próximo exemplo. Agora. Agora sim. Olha lá. Eu quero que você faça isso aqui para mim. Dx da integral de 1 a x à quarta da secante de t dt. Como é que faz isso? É simples demais. Essa aqui não é a sua função f, definida por uma integral? A variável está aqui em cima. A derivada disso, pelo que nós provamos, é o quê? É essa função avaliada aqui. Só que isso aqui é outra função. Então, o que é que eu tenho que fazer? Regra da cadeia. Tá? Então, a resposta disso é secante de x à quarta vezes a derivada do x à quarta. Então, a resposta vai ficar 4x ao cubo, né? Secante de x à quarta. E acabou. Próxima questão. Qual é a derivada da terceira? h de x é igual de 1 a exponencial de x, logaritmo natural de t, dt. Quem é a derivada de h? Quem é a derivada de h? É ln de e elevado a x vezes a derivada da exponencial. Quanto é ln de e elevado a x? É x. Quanto é a derivada da exponencial? Acabou. É só. Tá? Só. Muito bem. Além de entregar a prova, ainda dá dicas para a prova. Dicas para a prova. Questão 1. Teorema fundamental do cálculo. O que é que tu tem que fazer? Vai ter uma integral lá para ti. De alguma coisa até alguma coisa. De alguma função. O que eu quero que você faça? Quem é a primitiva dessa função? É a f. O teorema fundamental do cálculo diz: pega a primitiva, avalia no b, menos, pega a primitiva e avalia no a. Tem 3 questões assim para ti. Tá? 3 ou 4, não lembro, acho que é 3. Tenho certeza. Segunda questão. Segunda questão. Dia das Crianças. Tem desenho. Imagina um desenho desse para você. Aí eu peço assim, olha a pergunta que eu faço para vocês. Olha lá. Qual a integral que descreve essa área? Suponha que aqui é f e aqui é g. Qual integral descreve a área? Aí você tem que achar quem é esse cara
Vou chamar aqui esse aqui de C, tá? Aí 0, A. Qual integral que descreve essa área? Aí você vai, essa área quem é? Integral de 0 a C. Quem está por cima? A G. Dx mais integral de C a A. Quem está por cima? A F. Pronto. E ainda escrevo no enunciado. Não precisa resolver a integral. É para você só escrever a integral. Quem é a integral? Ah, mas também tu já... Tem que achar esse cara aqui. Tá? Eu só quero que você faça isso. Ok? Deve ter umas 3 dessa para você. Tá? Terceira. Terceira é uma coisa semelhante a essa que a gente fez hoje aí. Essa aqui é a tua Fzinho. Eu te digo quem é a tua Fzão. É a integral. Suponha que aqui fosse menos 4. De menos 4 até x da Fzinho dt. Aí eu faço um monte de perguntas sobre a Fzão. Onde que a Fzão é crescente? Onde que a Fzão é decrescente? Quem é o ponto de máximo dela? Quanto é f de tanto? Agora é a hora, né? E você escolhe ainda qual das 3 você vai fazer. Tem 2 para você fazer, né? Você tem que fazer 2, tá bom? Então, na próxima aula, faltou um detalhe da aula de hoje, que é o teorema do valor médio para integrais, tá? Nós fizemos o teorema do valor médio para funções, não fizemos? Só que a integral agora é uma função também. Então, a gente vai fazer o teorema do valor médio para integrais no início da próxima aula, tá? E depois a gente inicia com as técnicas de integração. Tá, beleza? Então, bom descanso para vocês. Estudem, venham preparados para a prova. Não brinquem, tá? Tchau, tchau.